2021 chegou e o meu aniversário também tá chegando. Oi, gente, aqui é a Giovana e hoje eu resolvi responder a tag de aniversário, já que o meu é agora no dia 30. Eu já respondi uma outra tag, eu vou deixar aqui em cima ou aqui em cima nos cards e aqui embaixo no box de informações, se você ainda não viu. E lá eu explico mais ou menos o que é uma tag, mas em geral é uma série de perguntas que uma pessoa criou e você vai encaixando os livros que você já leu. Mas antes da gente começar essa lista, não esquece de curtir o vídeo, clica ali no joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Também me segue lá no Instagram, que às vezes eu fico meio sumida, mas geralmente eu tô postando o que eu tô lendo e assistindo. O link da Amazon, como eu sempre deixo em todos os vídeos, vai estar aqui embaixo no box de informações para se você quiser comprar algum desses livros que eu vou mencionar ou qualquer outra coisa na Amazon. Sem mais delongas, que eu já falei demais, bora lá! A pergunta número 1 dessa tag é convite. Um livro que fez você entrar no mundo literário ou em um gênero novo. Vocês escutaram isso? Foi um trovão. E eu escolhi um que, na verdade, me fez entrar para esse mundo literário, que foi Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Esse livro, na verdade, teve uma história muito engraçada, porque a minha mãe comprou achando que fosse um livro de terror. Ela adora livro de terror, mas começou a ler, viu que não era bem aquilo, mas adorou a história, que é sobre a paixão de um vampiro e uma mortal. E ela até falou pra eu ler que eu ia gostar bastante, mas eu fiquei enrolando. Aí ela emprestou pra uma prima minha ler, da minha idade, e ela adorou, e daí eu me convenci a conhecer essa história. Eu fiquei louca por essa história, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos por aí. Eu me apaixonei pelos personagens, pela Bella, pelo Edward, que é o vampiro, todo bonitão. E foi realmente depois dessa série que eu comecei a ler mais. Eu já tinha lido os Harry Potters, eu tinha lido alguns outros livros, mas sempre demorava, assim, muito pra ler. E não era realmente um hábito meu, eu lia de vez em quando. E foi, então, depois de Crepúsculo mesmo, que eu comecei a ter esse hábito de ler diariamente. E sempre ter um livro ali do lado da cama pra ler algumas páginas antes de dormir. Eu confesso que eu não gostei muito dos filmes, das adaptações, eu achei bem ruins, principalmente o último, mas os livros são incríveis e talvez eu lendo hoje eu não me apaixone mais tanto pela história como foi na época, mas eu ainda guardo ele com muito carinho, assim como a série toda, porque realmente foi essa série e principalmente esse livro que me fez entrar para esse mundo incrível dos livros. Eu ainda quero ler O Sol da Meia-Noite, que lançou faz pouco tempo, que conta a história pela versão do Edward. Eu já falei sobre ele aqui no canal, acho que na tag dos calhamaços, inclusive, e eu tô me enrolando, mas eu pretendo pegar logo ele para ler. 2. Chapéu de Festa. Um livro que não tem muito conteúdo, mas você ainda tem, porque a capa ou a diagramação é bonita. Quem nunca comprou um livro porque a capa é bonita, né? E no meu caso, é Rosas de Maio, da Dot Hudson. É o segundo livro de uma trilogia, em que o primeiro se chama O Jardim das Borboletas, que eu já li e adoro. Eu até fiz uma releitura recentemente, já falei dele por aqui. Que é um livro mais pesado, que tem assuntos bem pesados para ler, mas é muito bom. Mas essa continuação aqui eu acabei não gostando tanto. Nesse segundo livro, então, os mesmos policiais envolvidos no primeiro livro que investigaram o caso das meninas que eram sequestradas e estupradas, enfim, vão acabar trabalhando em um novo caso que aparentemente parece ser um novo serial killer que mata mulheres e deixa algum tipo de flor junto ao corpo. Esse serial killer vai começar a enviar as mesmas flores para uma garota que eles já conheciam de um outro caso, e eles vão ter que então descobrir qual é a motivação desse serial killer e por que ele tá mandando isso para essa garota, e parece que tem algo a ver com a morte da irmã mais velha dela, que aconteceu há alguns anos. Enquanto o primeiro livro é, apesar de bem pesado, bem denso, ser um livro que você lê muito rápido, esse aqui é muito enrolado. Ele vai trazer como tá sendo a vida das borboletas, como eram chamadas essas meninas que estavam presas lá com esse sequestrador, mas não é nada demais, nada que contribua muito para a história, e o mistério em si desse serial killer nessa história é meio enrolado, ele demora muito pra finalmente os pontos começarem a se encaixar. Eu achei realmente meio chato, espero que o terceiro seja melhor, mas apesar disso eu acho a capa linda
E como é uma trilogia, capa dura, e como eu tenho o primeiro também, eu resolvi ficar com ele por aqui. Pergunta número 3. Língua de Sogra. Um livro que achou divertido no começo, mas que agora não aguenta mais ouvir falar. E para essa pergunta eu escolhi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Uma famosa atriz de Hollywood vai resolver finalmente contar sobre a sua história e sobre o seu relacionamento com os seus 7 maridos, e uma jornalista, então, vai contar toda a história dessa atriz. Eu acho que esse livro ficou muito famoso pelo BookTube mesmo, acho que praticamente todos os booktubers leram, e eu realmente não escutei nenhum falando mal. Todo mundo falou que é um livro incrível, mas de tanto que falam desse livro e cada vídeo que eu vou assistir tem alguém falando, eu meio que não aguento mais nem ver essa capa. É ainda um livro que eu quero ler, eu gostei muito de outro que eu li dela, virou um livro favorito da vida, mas eu não sei se talvez ele seja tão bom quanto Daisy Jones, se eu vou me apaixonar tanto por ele quanto eu me apaixonei por Daisy Jones, mas ainda esse ano eu quero ler e conhecer essa história que todo mundo fala tão bem. Pergunta número 4. Presente. Um livro que você adorou ter ganhado. E foi Coração de Tinta, da Cornélia Funk. Eu ganhei ele de formatura da minha madrinha, de formatura da escola ainda. Eu acho que eu já tinha assistido o filme e amei a história. E aí ela achou esse livro na livraria e achou que eu ia gostar, então me deu de presente de formatura. É um livro de fantasia, cheio de elementos mágicos, em que um pai e uma filha vão acabar entrando dentro de um livro à procura da mãe da Maggie, que há muito tempo desapareceu. Claro que lá eles vão viver várias aventuras, vão se meter em várias confusões, vão correr vários perigos, mas a história é incrível, os elementos que a autora criou, a escrita dela é muito boa. Foi algo que me chamou muita atenção, porque eu realmente nunca tinha visto esse tipo de história antes, e eu gostei muito quando li. É uma trilogia, então tem mais 2 livros que eu acabei ganhando, então, de Natal e de aniversário, se eu não me engano. E o engraçado que foi, acho que o de aniversário que eu ganhei por último, o Morte de Tinta, quando a minha madrinha foi comprar, ela abriu assim pra ver e o livro tava todo encadernado errado, tava tipo do fim pro começo, foi bem engraçado, mas até hoje eu sou apaixonada por esses livros e, na minha opinião, são uma das capas mais lindas que eu tenho na minha estante. Sabe que até olhando me deu vontade de ler de novo essa série, porque eu não lembro de muita coisa assim, eu lembro bem do primeiro livro por conta do filme, mas os outros eu não lembro muito e me deu muita vontade de ler de novo. Quem sabe aí não lemos. Pergunta número 5. Balão ou Bexiga? Uma série que você acompanhou desde o lançamento até que estourou e agora todo mundo conhece. Ou aquela que você acredita que vai estourar. E eu escolhi uma mesmo que eu acompanhei desde o começo, quando saiu os livros aqui no Brasil, e que acho que todo mundo já ouviu falar hoje em dia, que é a série de Percy Jackson e os Olimpianos, do autor Rick Riordan. A primeira publicação foi lá por 2008, 9 por aí, e eu ainda tava na escola, eu acabei descobrindo essa série, não lembro como, mas eu realmente gostei muito do primeiro livro, que vai contar então sobre o Percy, um garoto normal que mora em Nova York e que vai acabar descobrindo que o seu pai é um deus e tornando ele então um semideus. Ele vai então acabar indo para um acampamento onde esses semideuses são treinados e ele vai conhecer então várias outras pessoas dentro desse acampamento. Foi roubado o raio de Zeus e ele vai ajudar então a procurar quem foi esse ladrão. O autor escreveu várias outras séries, mas eu acabei lendo só outras 2. Uma foi As Crônicas dos Kane, que é sobre mitologia egípcia, e eu amei essa trilogia. E a outra foi Os Heróis do Olimpo, que é meio na mesma pegada que Percy Jackson, mas eu acabei não gostando tanto. Eu não sei se porque eu tava mais velha, daí já não tava mais gostando tanto desse tipo de história, mas não sei, porque a dos Kane eu gostei muito, acontece bem mais coisas, os personagens são bem mais divertidos, então não sei, eu acabei não gostando muito de Heróis do Olimpo. Eu tenho vontade de reler Percy Jackson, mas assim como Crepúsculo, eu tenho medo de não ser tudo aquilo e acabar mudando de ideia da série, já que faz tanto tempo que eu li, eu tinha outra cabeça. Eu ainda quero ler as outras séries que ele escreveu, eu não sei quantas são, mas eu tenho curiosidade, já ouvi falar que são muito boas. Ele traz muita representatividade nos livros, então quem sabe algum dia eu pegue pra ler. Pergunta número 5. Recreador ou palhaço? Um livro que você deu boas risadas. E foi Velha Gata, do Apartamento 34, da Fernanda Negri, um livro que eu acabei lendo no Kindle. Eu conheci pelo BookTube, algumas pessoas leram e fizeram resenhas sobre o livro, e tinha gato no meio da história, então eu resolvi ler. A Isadora é uma
arquiteta que recém terminou com o namorado. Na real, eles estão dando um tempo. E lá no emprego, ela acaba tendo um ataque de pânico, vai pro hospital. E a chefe dela diz que ela vai ter um tempo de férias e tem que ficar em casa. Ela fica toda agoniada de não fazer nada. E ela quer ir trabalhar, mas não pode. E nesse rolo que ela tá ali na casa, tentando fazer alguma coisa, tentando se distrair, ela vai acabar conhecendo o vizinho novo dela, o Miguel, que vai chegar na porta dela com uma cesta cheia de gatinhos e uma gata muito velha. Ela fica morrendo de dó e vai acabar adotando a gata, então, que é uma figura. Num julgamento meio precipitado, assim, pela aparência, ela não gosta muito do Miguel, acha que ele é meio maconheiro, assim, mas os dois vão acabar se aproximando e meio que bolando um plano, eles vão acabar se ajudando, cada um no que um precisa. E no caso da Dora, para ela recuperar o ex-namorado. É um livro bem levinho de ler, se você quiser meio que espairecer, não lê nada muito pesado. Tem várias cenas engraçadas, a Dora é muito engraçada, passa por várias coisas que é de não acreditar, além da gata ser uma personagem incrível, com muita personalidade, que vai dar um tchan na história. Foi um livro que me surpreendeu, porque eu achei que não ia gostar, mas é uma história boa para você se distrair, um pouco água com açúcar, mas consegui dar boas risadas enquanto tava lendo. Pergunta número 7. Penetra, um livro que você não queria, mas por algum motivo entrou na sua coleção. E foi Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. É o primeiro livro de uma série de 8 livros, eu acho. E quando eu ganhei, veio meu namorado, eu olhei pra essa capa, eu achei meio estranha. Ele fala meio que se a Cinderela fosse uma assassina. Fiquei meio assim, torci o nariz, achei que não ia ser muito boa a história. E como era uma série, né? Eu não gosto de começar a série sem ter os outros livros. Então eu fui deixando, mas quando eu comprei os outros e comecei a ler, foi surto atrás de surto. No primeiro livro, a Selena, uma garota que já foi uma grande assassina, acabou sendo capturada e foi escravizada e vai ser libertada então pelo rei. E em troca da sua liberdade, então, o rei vai acabar propondo para Selena que ela o represente em uma competição com os outros melhores guerreiros do reino. A história desse primeiro livro não é nem 2%, acho, da história principal do livro. O segundo que vai realmente começar a tratar sobre o assunto principal da história, sobre quem a Selena realmente é. Mas aqui a gente conhece outros personagens como o Dorian, que é o príncipe, que é um personagem que cresceu muito ao longo da série, que eu gostei bastante. E lá pro final mesmo desse aqui que vai começar a aparecer um mistério e dar uma pequena explicação que vai seguir ao longo da série. Eu gostei muito dela, foi uma das séries preferidas de fantasia que eu já li. Eu até já comentei dela por aqui no canal e alguns dos livros da série viraram um dos meus favoritos de 2020 e é uma série muito incrível se você gosta de fantasia. 8. Brigadeiro. Um livro que você está querendo loucamente, mas que ainda não lançou. E é The Invisible Life of Eddie LaRue, da V. Schwab, que foi lançado nos Estados Unidos faz um tempinho e ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas logo vai ser pela editora Record e eu tô doida pra ler esse livro. A protagonista, a Eddie LaRue, é uma garota que vai acabar, parece, fazendo um pacto com o demônio, que ela quer viver pra sempre, mas é claro que o demônio vai enganar ela e apesar dela viver pra sempre, toda pessoa que encontrar com ela logo em seguida vai acabar esquecendo que conheceu ela. Mas então chega um momento que um garoto não vai esquecer da Eddie e tudo vai mudar na vida dela. As pessoas que já leram na versão em inglês falaram que é um livro incrível, que ele demora um pouquinho pra engrenar no começo, mas depois disso ele é incrível e acho que assim que lançar eu vou ser a primeira a comprar porque eu tô bem curiosa pra saber mais sobre essa história. E a nona e última pergunta, bolo. Um livro que você comemorou ou vai comemorar ao ter na estante. E foi um que eu comemorei, que foi Lady Killers, da Tori Telfer. Fazia muito tempo que eu queria esse livro. Vai falar sobre um assunto que eu gosto muito de ler, que é sobre serial killers e psicopatia. E vai trazer, então, vários contos de várias serial killers mulheres. Foi o único livro que eu comprei na Black Friday do ano passado. E eu tava louca por esse livro. Além de a capa ser linda, acho que é uma das mais bonitas que eu tenho aqui em casa. E a lombada também é preta, maravilhosa. Dentro do livro, ele é todo cheio de detalhes, tem alguns desenhos, é maravilhoso, a diagramação é bem boa. Eu tô curiosa pra saber sobre a história dessas assassinas que a gente não ouve falar, então vai ser algo realmente novo pra mim dentro desse assunto de serial killers. E essas então foram as minhas respostas pra essa tag de aniversário. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, então não esquece de curtir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho também pro YouTube te notificar quando sair um vídeo novo por aqui. Não esquecendo que o link da Amazon para qualquer compra vai estar aqui embaixo. E então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!